Estou só esperando a confirmação do Jailson. Ele está entrando. Jailson já entrou. Podemos Certo. começar. Já está na sala. Dona Dilma vai ficar encarregada das boas-vindas. As coordenadoras da EJA Campo estão aqui presentes. Tem alguém do município? Elas fizeram o convite. Oi, Ângela, estou aqui. Oi. Oi, Alane. Alguém do município que você convidou? No momento está a diretora da nossa escola, Sérgio Magalhães, Elza Renilde. Está a educadora de apoio, Luédia. Está a diretora da escola do Sítio Altinho, que recebe nossos alunos da educação do campo, a diretora Lucimar. E também está entre a gente Ivanete, que é a coordenadora de educação do campo do município de Itacaratu. E alguns professores do EJA já estão entrando. E os coordenadores de Berlândia? Olá, a diretora adjunta da Escola São Francisco, Marise, já se encontra também. A diretora Lucineide, né, está presente. Alguns professores também já entraram aí, né? E temos a Audrey, que disse que atrasou um pouco, que aconteceu imprevisto, mas já disse que logo já está entrando também. E tem também Bernadette, né, que é a coordenadora da Escola Francisco Simões, da Escola São Francisco, estamos aguardando. Então, dona Dilma, muito obrigada, me sinto muito lisonjeada por a senhora estar nesse momento e a acolhida fica por conta da senhora. Sejam nesse momento. Boa tarde. Bem-vindos. Pude perceber que temos a maioria de nossas escolas participando desse encontro de hoje, os coordenadores, equipe gestora também das escolas, que tem turmas de educação do campo, contando também com a participação de Ângela e de Adriano Sobral, que é o chefe de EJA, né, da Unidade de Educação de Jovens e Adultos na nossa regional. E não sei se não consegui visualizar direito, mas acho que tem também alguém da GRE Arco Verde participando conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Semanalmente, a gente tem esse momento de trabalho online com a equipe gestora de cada escola, incluindo também os coordenadores de educação escolar indígena, porque compreendemos que é exatamente nesses momentos que a gente mantém acesa a chama, né, da educação, do pedagógico, da esperança, de avançar, de superar esse período, mas superar no coletivo e que a gente consiga sair fortalecido, né? Então, esses encontros eles vêm exatamente para alimentar essa esperança, alimentar a motivação, né? E nos ajudar a traçar caminhos na continuidade desse trabalho que a gente, com certeza, ainda vai permanecer por um período um tanto longo, mas sempre animados, porque temos a compreensão de que está em cada um essa força, essa vontade, essa garra, essa coragem, essa ousadia para vencer e, principalmente, colocando-se no lugar do outro, percebendo o outro como um ser humano que,
como cada um de nós precisa ser cuidado, precisa ser zelado, precisa ser escutado e precisa ser, sobretudo, valorizado. Teremos uma tarde em que o foco será exatamente a questão da educação do campo, né? No sentido de refletirmos sobre o isolamento físico desse período de pandemia e como a gente pode, né, ajudar cada estudante de educação do campo, cada professor de educação do campo a ser resiliente, né, nesse período. Até porque é nos períodos mais difíceis, realmente, que a gente consegue avançar mais. Avançar em resiliência, eu diria, em tolerância, paciência, diálogo, né? E também avançar mais em termos de conhecimento. Porque em março, quando fomos impactados pela suspensão das aulas presenciais, em virtude da pandemia, a primeira semana foi para que a gente pensasse o que fazer, como fazer. Por quê? Porque o aluno, nosso aluno, ele precisa continuar ligado à escola, tá? Manter-se motivado, o sentimento de pertencimento sendo fortalecido. Porque a gente tem que cuidar desse estudante e de educação do campo de modo muito especial durante esse período e depois. E a gente não pode deixar para cuidar depois, né? Porque já é um estudante que tem, né, uma série de fragilidades. E a gente precisa cuidar a cada dia realmente pela escola. E aí sim, vamos evitar a questão da evasão. Mas vamos lá, seja bem-vindo, Jailson Santos, que vem tratar conosco exatamente do tema resiliência de estudantes e professores, eu diria da equipe gestora também de cada escola, porque todos nós somos professores, né, nesse período de isolamento físico. Pude perceber também que tem técnicos de outras regionais, além de Arco Verde, acho que Recife Norte, também participando conosco desse momento. É uma satisfação poder ter vocês participando dessa tarde de reflexões, de debates, de orientações e de encaminhamentos sobre educação do campo. Obrigada. Obrigada, dona Dilma. O Jailson, ele entrou, mas está com um pequeno problema para entrar novamente. O Jefferson está resolvendo. Enquanto isso, a gente preparou um vídeo. O Jefferson, você pode exibir o vídeo, por favor? Uma das mais especiais. Eu sou Maria de Luz de Araújo Silva. Eu sou estudante, Jacanto. Eu sou da Agrovila Irmã Dorothy. O meu sonho era estudar, de aprender, escrever e ler. E eu já consegui. Estamos no mesmo lugar. Precisa de contribuição de vocês que participam da nossa escola. Vocês que desistiram, por favor, não desistam.
ainda não sabemos, mas Nossa, eu sinto muita falta da escola, tá? ainda Muita dificuldade de temos estudar com Deus os pra professores em casa. alcançar, Mas às vezes eu chamo minha sonhos neta pra pra me ajudar, pra ela ficar no celular e dizendo pra escrever tudo, eu respondo. mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. É para falar sobre as aulas, é muito difícil estudar em casa, principalmente para mim que não tem celular, fico só pedindo favor aos outros. A minha Valência, a minha colega de saúde. Não seremos os mesmos. Mas tem que deixar de estudar, porque nós de estudar, né, a gente é muito bom. A gente alcançar nossos objetivos e a gente saber mais. A vida é Só que a gente sente falta da sala, sente falta da turma, sente falta de todos, né? Lógico. Todo mundo sabe, essa minha fase vai passar. aonde vai seguir. Quero pegar meus colegas que eu quiser, por causa da cidade. Mas remaremos juntos. Peço para todos os meus colegas que não estão fazendo atividade, que façam, que realizem suas atividades tudo direitinho, né? Para quando for no final do ano a gente se formar, a gente realizar nossos sonhos, né? Mas precisamos fazer isso. Esse aí foi um trabalho desenvolvido por vocês, professores, né? A gente solicitou os vídeos e de imediato conseguiram, porque a gente já tinha esse material. E, mais uma vez, dizer obrigado por esse trabalho tão maravilhoso que cada um de vocês vem desenvolvendo, mediante as dificuldades. Vocês não encontram barreiras e, mesmo assim, conseguem desenvolver o trabalho, né? Seja ele 100% online ou offline, como a gente também está desenvolvendo, porque a educação do campo ela é diferente. Tem comunidades que não têm, de forma alguma, a internet, meios de comunicação, e, mesmo assim, os professores estão imprimindo material e encontrando um jeito de levar esse material até os alunos, e os alunos estão fazendo a devolutiva. E agora a gente planejou fazer vídeos também para tentar entregar os vídeos explicando o material para que o trabalho fique cada vez mais rico. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Jailson já... Ângela, posso falar? Pode. Eu estou com 5 professores, a secretária da Escola Sérgio Magalhães, a diretora do Sítio Pingos, sem conseguir entrar. Está dando senha incorreta. Olha, o Zoom, ele tem essa peculiaridade. Você tem que estar atualizando. Eu pedi para o Jailson atualizar, para atualizar quase que diariamente, senão ele dá esses problemas. Então, se elas puderem dar uma atualizada, é rápido, e aí elas tentam entrar novamente, porque o Jailson também está com o mesmo problema, e a gente orientou ele para que ele faça a atualização do Zoom. Certo. Adriano, quer falar alguma coisa? Chamou com o Madre André? Gente, dizer assim, da nossa alegria, não é, Dilma? Hein, Ângela? Da gente estar construindo mais esse café com prosa, uma prosa gostosa da tarde, onde a gente vai poder, né, dar visibilidade e discutir uma modalidade de ensino que precisa de todo olhar, de toda a regional. A gente reflete também sobre a educação que acontece em área rural. Já isso vai conversar, mas eu só queria dizer que a gente brinca muito com as terminologias. Educação para o campo, educação no campo e educação do campo. Eu encrenquei só para dizer esse boa tarde gostoso, um abraço de todos nós que fazemos a GRE Floresta. Um abraço grande. Então, estamos novamente aguardando. Ele ainda não comunicou se entrou. Então, a gente, a palestra dele, ele vai tirar uns 10 a 15 minutos para tirar dúvidas dos professores, né? Que são muitas em relação aos eixos, né?
e ninguém melhor do que o Jailson para tirar essas dúvidas de quando concluir esses eixos, e principalmente alguns que já estavam finalizando. Então, o professor que tiver pergunta em relação a isso, ele irá tirar essas dúvidas. Só um momento para entrar em contato com ele. Enquanto a Ângela faz esse contato, nós vamos fazer nossa divulgação, nossos informes da regional, né, de nossa microrregião de Itaparica, de nossa regional Antônio Cavalcante Novaes. A gente está cheio de atividades interessantes. E aí, comunicar que quinta-feira a gente vai ter, às 14 horas, discussão sobre EJA com Daniele Bastos. Dilma, né, a gente conseguiu entrar na agenda dela, sufocada dessa semana. Não pude dizer você em PV, mas eu estou dizendo agora, né, que a gente conseguiu, ela acabou de confirmar para quinta-feira. Aí quinta-feira já estou fazendo aqui um cartãozinho, né, um card para poder mandar para que a gente esteja aqui discutindo sobre a educação de jovens e adultos na quinta-feira, às 14 horas. A gente também está, essa semana, mobilizando as escolas da EJA. A gente vai discutir metodologias ativas, né, nesse foco do trabalho com a EJA. A gente sabe quantos desafios, né, a gente sabe o quanto o professor fica desafiado na EJA, são as distâncias que os alunos têm para chegar à escola, são os trabalhos que eles desenvolvem durante o dia. Outras turmas têm até aluno de adolescente para jovem. Então, é nessa miscelânea de desafios que a gente vai discutir um pouco a EJA. E aí a gente tem discutido, né, Dilma, desde vários dias, com escolas, com a própria equipe da regional, sobre a palavra retorno. E aí, retornar na EJA. Aí tem a questão do currículo. E aí, qual é o currículo da EJA? É o currículo, a reorganização que foi feita. Aí tem essas questões e a gente diz, não, o currículo da EJA está lá, já bem enxutinho no site da secretaria. São essas e outras questões, né, de cumprimento, e o que a gente fez, o que aproveita, não aproveita, como é que a gente vai lidar com as atividades remotas com os alunos que a gente conseguiu. Para tudo isso, com carinho, dedicação, comprometimento e garantia do direito da aprendizagem do aluno, com qualidade de trabalho docente. Esse é o lema, né, Dilma? Garantia da aprendizagem, dos direitos de aprendizagem com qualidade. É nesse foco que a gente também vai discutir toda a questão da EJA, que é o nosso governo do Estado tem levantado essa bandeira, cuidar de vidas e cuidar da qualidade do aprendizado de nossos alunos. Pronto, agora o Jailson já está na sala. Jailson, seja bem-vindo e pode dar início. Silma? Ângela? Ângela. Boa tarde a todos. Eu não sei se não vi se a professora Dilma se encontra, mas quero saudar a professora Dilma, professora Silma, Ângela, que estão à frente aí da GRE, nessa luta pela educação do campo de qualidade. Dizer que é uma enorme satisfação estar com vocês nessa tarde, para a gente dialogar um pouco sobre a resiliência de professores e estudantes, né, da educação do campo nesse período de isolamento social. Isso é muito pertinente no momento que atravessamos. Já quero agradecer ao convite e dizer que estou à disposição, né, das GREs que estenderem o convite ou formularem a formação de professores através desta plataforma. Quero dizer que fico muito feliz, estou com saudade de Floresta, né? Estive várias vezes em Floresta e acho um lugar acolhedor, de um clima maravilhoso para reflexão, para refletir. Muito obrigado, professora Dilma, muito obrigado, Silma, obrigado, Ângela, por ter trazendo essa intencionalidade nessa discussão. Quero agradecer conosco, né, agradecer a participação, e que seja uma tarde
né, de diálogos, de discussão, de aprendizado, de troca de experiência. Eu não sei como é que vocês cronometraram aí o período, Ângela. Você pode falar como é que está dividido? Tá, você vai ficar até às 16h30. Sendo que nesse período você também disse que ia deixar aqueles 20 minutos para as perguntas dos professores. A minha palestra... Jailson. Alô? Boa tarde, Jailson. Boa tarde, professora. Você entrou, saiu, mas eu quero voltar um pouquinho, dizer da nossa satisfação em tê-lo conduzindo esse momento de reflexão, de debate, que com certeza vai possibilitar novas estratégias, novos caminhos também em todo o Estado, no que diz respeito à educação do campo. E quero justificar a ausência de Silma. Ela hoje tem outras atividades e nós combinamos que eu estaria participando e ela estaria se envolvendo com outras atividades. Obrigado, professor. Eu sei que nós não paramos, né? Trabalhando, acho que 4 vezes mais do que o presencial, mas estamos aí na luta. Muito obrigado. E vamos lá, né? Eu gasto mais ou menos 50 minutos, Ângela e Dilma, com essa palestra, né? Mas aí eu vou destinar um tempo, porque tem alguns questionamentos, alguns diálogos, algumas perguntas, e aí a gente vai administrando esse tempo nessa 1h30 que a gente tem aqui certinho, 1h30 para ficarmos juntos. Né? E até mesmo evoluir, transformar-se de acordo com a adversidade que ela passa em alguma situação adversa, né? E a psicologia ela traz muito isso da capacidade de dar a volta por cima, ligando a palavra resiliência a dar a volta por cima, superando essas adversidades e transformando novas experiências negativas em experiências de puro aprendizado, tá? Mas aí a gente teve, depois dessa definição, a gente vem falar um pouco do momento de pandemia, né? Para a gente é tudo muito novo, foi tudo assim muito rápido que aconteceu, né? Desde a propagação do vírus até as autoridades estabelecerem uma nova rotina para que a sociedade pudesse estar compartilhando esses dias difíceis que nós estamos passando. E aí, para a educação, veio como uma bola de neve, né? Até o dia 17 de março, estávamos com uma situação sem achar que 2020 seria um ano de tanta adversidade, né? Então, chegamos a 17 de março, e aí suspensão de aulas. Talvez muitos achavam que seria por pouco tempo, outros talvez achavam que seriam por longos períodos, outros não entenderam muito bem o problema da suspensão dessas aulas, e aí veio a avalanche, né? A bola de neve, e aí veio a avalanche em seguida. Ensino remoto, aulas televisivas, aulas em áudios, professores levando com mototaxista, outros colocando nas janelas da casa dos alunos, outros promovendo varais na rua, na comunidade, e colocando lá com pregadores as atividades, outras atividades pelo WhatsApp, atividades pela televisão, atividades pela internet, por plataformas, e aí foi despertando toda uma adaptação nesse momento de isolamento social. Eu comparo essa evolução nossa durante o período de isolamento com a evolução dos processos de ensino. Eu vou fazer um apêndice para que a gente possa entender como essas evoluções já são presentes na nossa vida e muitas vezes nós encaramos como um fato real, enquanto nesse momento de pandemia nos assustou bastante,
não é? Porque desse momento agora tratávamos de vidas, o que estava em jogo eram vidas que estavam sendo perdidas, e aí a gente se depara com toda essa problemática do ensino remoto, do ensino à distância, do ensino através de novas tecnologias, de novo planejamento, novo currículo, novo calendário, isso mexe com a cabeça de todos nós. Sabemos que nós vamos voltar não como saímos, vamos voltar totalmente diferentes, porque estamos passando por diversas experiências, né, adversas, dentro do cotidiano escolar, dentro do cotidiano da sala de aula, dentro do cotidiano dos territórios, dentro do cotidiano da GRE, né? E aí vamos voltar com grandes problemas. Pessoas que perderam seus entes queridos, alunos que se foram, professores que se foram, coordenadores que se foram, amigos que se foram, gestores que se foram, e aí a gente vai estar emocionalmente abalados com isso. Então, nós não vamos voltar da mesma forma que saímos. Sabemos disso. E precisamos estar preparados para essas adversidades. Vamos voltar também no momento que não vamos voltar todo mundo juntos, para abraçar, para apertar a mão, para fazer grupos de trabalho, para ter diálogos em sala de aula. A gente sabe que a gente vai voltar, mas de uma forma totalmente diversificada, com alguns hábitos e costumes totalmente mudados. E o que o tempo proporcionou a gente, essas longas datas, foram justamente grandes mudanças. Então, no ensino e na aprendizagem, a gente tem a antiguidade que moveu todo esse conceito de educação, né? Até o início do século XIX, a prática pedagógica era um ensino passivo e receptivo. Ou seja, tinha uma pessoa que passava as informações, um recebia e reproduzia esse conhecimento. Exclusivamente memorização. Vivemos, nesse início do século XIX, tendo educação, muitas vezes, sendo um papel de muito ensino reproduzido e pouco conhecimento. Baseava-se num ser humano como se a gente se representasse por uma argila. Então, o passivo chegava ali, moldava aquela argila, né, e transformava em algo. Então, muitas vezes, o ensino se baseou como se fosse esse moldar essa pessoa. Né? Ler e escrever era um ofício, como se fosse um ofício tocar um instrumento, crochê, corte-costura. Então, baseava-se no que o ser humano representava ali, naquele momento, né? E muitas às vezes foi chamado de método catequético. Por quê? Tudo pronto, né? A catequese, ela traz toda uma estrutura, né, de ritos ali bem arrumadinhos, né? E ecoava a reprodução, né? O credo, digo credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, era como se fosse uma marcha ali, sincronizada, né? E isso foi, por muitos anos, dentro da educação, como uma educação fechada, uma educação para poucos e não para todos, né? Mas aí a gente trabalha em algumas teorias que vieram a trabalhar esse sentimento de educação que era olhada como algo receptivo e passivo, né? Então a gente tem uma teoria dois teóricos que eu gosto muito de citar. Um é Pastalozzi, né? Ele traz a educação como um instrumento de reforma social, um instrumento que o ser ele se incorpora daquilo que ele compreendeu enquanto ser humano, e ele não aguenta mais, e ele extravasa, e ele cai à luta, e ele socializa, né? E o outro, então a escola deve ser, ele introduz ainda a ideia de que a escola deve ser a continuidade do lar. Então, Pastalozzi, ele traz essa fundamentação, né? A escola deve ser a continuação do lar. Então, para que as interações sociais, da mesma forma que acontece em casa e na comunidade e nos territórios, aconteça também na escola.
E a teoria de Vygotsky, né, que a pedagogia como interação incorporada à cultura. O ser é ser cultural. Ele tem uma identidade própria. Ele tem uma aptidão própria, não é? E aí traz essa abordagem socio-interacionista, não é? E toma como ponto de partida as funções pedagógicas dos indivíduos, como seres capazes, não é, de construir esse diálogo, não é, seres superiores, capazes de construir esse diálogo, e traz, como estudo na psicologia, a consciência do cidadão, a consciência do ser humano. Né? Mas isso eu quero trazer já um pouco de educação do campo para essa teoria de Vygotsky, que é como a interação social, não é? E educação do campo, ao longo das décadas, ele foi trazendo essa interação para que a gente pudesse discutir o social, né? E aí trouxe os princípios fundamentais da educação do campo, como um marco na história, pelo decreto 7.352, não é? Traz os princípios da educação do campo para uma consciência crítica, para uma consciência social, para uma condição do ser humano, ele trabalhar na diversidade dos povos do campo e trazer para este trabalho adverso uma nova, um novo significativo para a sua construção enquanto ser humano, enquanto cidadão, que a gente pode trazer para agregar essa discussão à resiliência. Então, primeiro eu trago para vocês os marcos normativos, para a gente poder trazer também dentro da legislação o que é que nos aponta para esse ser social capaz de transformar a sociedade e se autotransformar, e o que a educação do campo, ela dialoga com a resiliência, com a história da educação e com os marcos normativos, para aí a gente concretizar e fechar com a resiliência e as 10 dicas para que a gente possa ser mais resiliente nesse momento de isolamento social. Então, quando a gente vai às formações da educação do campo, que a gente escuta os movimentos sociais, as entidades, não é? Os sindicatos gritarem educação do campo, direito nosso, dever do Estado, esta frase ela encontra-se na legislação brasileira, mais forte no artigo 206 da Constituição Federal, né? E é um processo de defesa da escola pública gratuita, né, para o Estado, como direito social do indivíduo e como direito subjetivo do cidadão. Então, somente a partir da Carta Cidadã de 1988, que a gente tem a luta, que iniciou a luta por uma escola para todos. Até de 1930 até 1988, né, a educação era para poucos. Poucos tinham acesso à educação. A educação era negada, porque não tinha escola em todos os lugares, em todos os municípios, em todos os estados. Né? Eram escolas. Só a partir de 1988, com a Carta Cidadã, que é a Constituição Federal, é que a gente pôde lutar, começar uma luta mais intensiva por uma educação de qualidade e para todos. Né? E aí a gente traz, no Decreto 7.352, os princípios da educação do campo, né? Que esse decreto é de 4 de novembro de 2010, e traz o direito à identidade dos povos do campo, traz a preservação da diversidade com os extrativistas, os poceiros, os agricultores familiares, os agricultores de subsistência, as marisqueiras, os pescadores, os povos itinerantes, os povos ciganos, os povos quilombolas. E aí criou-se a identidade daqueles povos numa perspectiva de identidade social, cultural, econômica, étnica e social para todos aqueles povos. Então, já essa luta instaurada por todos os movimentos do campo, não é? Em 1990 começa as mudanças legais em todas as leis que a gente tinha, e a principal lei da educação,
que é a 93, 94/96. Lá já começava a apontar o respeito à diversidade dos povos do campo e garantir, de fato, porque a Constituição Federal, nas suas entrelinhas, dava garantia, mas não dizia como essa garantia estava efetivada. Veja como nós fomos resilientes para esperar de 1988 a 1990, quase uma década, a gente ficou na espera de ter uma legislação que desse conta do fazer pedagógico, da construção das escolas do campo e urbano, das questões sociais e culturais que estavam relacionadas à educação brasileira. E aí a 93, 94 veio trazer à luz para que essas políticas de educação fossem efetivadas em nosso país. Na luta da educação do campo, ainda esperamos mais 10 anos. Só a partir do ano de 2000, né, de 90, 96, foi lançada a LDB. 4 anos depois, né, a gente vem, quase uma década, 4 anos depois, as discussões das lutas já iniciaram, mas só em 2000 que começaram, no ano de 2000, começaram a lançar as resoluções, decretos, resoluções e leis que agora, de fato e de direito, apontavam para uma política de educação do campo nacional. Então, eu quero só citar para vocês, eu não vou ler, mas eu vou só citar, para que a gente conheça o embasamento normativo. É a resolução do Conselho Nacional de Educação, a 01, que são as diretrizes da educação do campo nacional. A resolução 01 de 2004, que é a resolução que trata das relações étnico-racial em todo o país. A resolução do Conselho Nacional de Educação, a 02, que fala das diretrizes complementares da política de educação do campo nacional. A resolução 05 do Conselho Nacional de Educação, que ressalta a educação infantil como ingressando na política de educação do campo, da educação infantil ao ensino médio, técnico e profissional. A resolução do Conselho Nacional de Educação, a 03 de 2012, que fala das populações em itinerância, que hoje são os circenses e os parques de diversão, tá? Que ainda não temos um trabalho efetivo com eles em Pernambuco. A partir do ano que vem, a gente pretende intensificar essa busca ativa dessas pessoas que estão passando pelo nosso estado e não estão sendo atendidos pela educação, porque esse é direito de todos, é direito também para os povos itinerantes e não só para os povos tradicionais, quilombolas, indígenas, ciganos e campo, né? Então, vem a resolução do Conselho Nacional de Educação, a 08, que dispõe da educação escolar quilombola, em suas bases, princípios e concepções. A resolução do Conselho, essa eu julgo de suma importância, porque Pernambuco, ele já, nos anos 2000, ele apontava para mover essa política de educação do campo e acompanhar a evolução nacional dessas políticas, e lança, em 2 de março de 2009, ele lança as diretrizes estaduais das escolas do campo em Pernambuco. Essa é nossa, né? A resolução do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, a número 02 de março de 2009, que trata dos princípios das concepções da educação do campo no estado de Pernambuco e mostra ali quais as etapas e modalidades a serem atendidas por essa política e os caminhos que o Estado deveria seguir. Esses foram os marcos, né, que trazem também transformação histórica, social, política e econômica e educacional para a nossa rede e traz algumas indagações, né, dessas experiências vividas, né? Quais as experiências desses educadores e educadoras do campo irão deixar para as futuras gerações? O que é que a nossa passagem na educação do campo vamos deixar de concretos depois que nós conhecemos todas essas resoluções e marcos normativos para que as populações do campo se efetivem? E a outra pergunta é o que será mudado nos modos de vida dessas populações? O que é que a gente tem efetivo que hoje, eu digo assim, mudou o modo de vida daquele território, mudou o modo de vida daquela comunidade, ou ribeirinha, ou de agricultores, ou de produtores, ou
de pescadores, de marisqueiras, de quilombolas, enfim, o que mudou a nossa vida. E para essa mudança ocorrer, aí é que vem o tema de hoje, apontar para essa situação, né? Como ser resiliente? Como ser resiliente? Como estar, a partir de tudo isso que foi apontado historicamente pela educação, né? Historicamente pela negação de direito dessas sociedades, e agora, no momento de isolamento social, onde nós tivemos que nos afastar por conta de um vírus que vem devastando vidas. É bom frisar isso, porque os governos, muitas vezes, e a elite, ela não está preocupada com as vidas que foram ceifadas, com as vidas que foram interrompidas por esse vírus, né? Não estão preocupados, estão muitas vezes preocupados com números, preocupados com recursos, preocupados com calendário, com dia letivo, e é uma questão humana, porque a educação tem que ser visto como uma questão, uma determinação também humana da vida das pessoas, não é? É uma concepção de educação com os direitos humanos, e isso a gente também não pode deixar de desligar nesse momento de pandemia. E aí a gente sabe que para contornar toda essa situação, professores, professoras, coordenadores, ENECs, gestores de escola, professores municipais, gerência regional de ensino, nós temos que ser resilientes. E essa resiliência é o termo que a gente pode estar usando para estar presente com todos esses problemas e dizer que nós, indivíduos, temos uma capacidade de lidar com os problemas. Imagine, né? Os obstáculos que estão à nossa frente, a resistência, né, de lutar pelos direitos, né? A pressão que sofremos nas situações adversas das massas, né, que emerge pela luta dos povos do campo e da sociedade brasileira. Então, isso pode trazer um evento traumático para as nossas vidas, isso pode trazer um surto psicótico para a nossa vida, pode abalar o nosso emocional e o nosso físico, mas para isso a gente tem que trabalhar com a palavra resiliência, né? Então, ser resiliente é a capacidade de nos transformar, de nos adaptar com algo que vai estar nos causando uma dificuldade e um problema. Então, o que é que a gente pode fazer com isso? O que é que nós podemos estar trazendo para a nossa vida hoje de fundamental importância para que a gente possa estar com um pensamento resiliente, dizendo que, em meio a todos esses problemas familiares, culturais, sociais, territoriais, institucionais, pessoais, nós podemos tratar de uma forma que a gente possa conduzir a nossa vida com desafios, com resiliência, tentando ser mais proativos, tentando ser mais inclinados a trabalhar dualmente para evitar que certas questões nos adoeçam, nos tragam um problema, nos tragam complicações psicológicas, nos tragam afastamento daquelas pessoas que nós amamos, que nós convivemos, que nós trabalhamos. Porque a volta das nossas escolas, dos nossos alunos, dos nossos professores, vão estar marcadas para sempre. Vão estar marcadas para sempre em suas vidas. Eles vão trazer marcas não físicas, mas emocionais, culturais e sociais, talvez irreparáveis. Mas nós temos uma função importantíssima na vida dessas pessoas. É acolher, acolher e acolher. Quando, então, a gente sai, naquele momento, em 17 de março, uma semana antes, eu tinha pedido para que cada núcleo de educação do campo construísse um WhatsApp entre alunos e professores e coordenadores,
outro WhatsApp com NECs e coordenadores, gerência, né? E que colocasse nessa a gerência de educação do campo também para estar nesse grupo. Por quê? A minha principal preocupação era o contato com as pessoas. Era o contato de relação humana entre alunos, professores, coordenadores, gestão, GRE, gerência de educação do campo, secretaria de educação. Por quê? Porque as vidas das pessoas são importantes para a construção dos processos. E esse processo que nós vivemos, que é o processo de educação, ainda é mais relacional com a vida dos seres humanos, porque nós temos a capacidade de transformar vidas. Nós temos a capacidade de transformar seres humanos. Nós temos capacidade de dar vida nova, de moldar seres humanos. E isso foi um dom de Deus para a vida dos professores, que todos nós somos professores. Então, o que nos resta com essa preocupação? Tenha uma atitude positiva. Nós não podemos viver no negativismo. Nós temos que fazer das coisas mais inesperadas, nós temos que fazer as melhores situações de nossa vida. Tudo que a gente tem inesperado na nossa vida, nós temos que buscar ser resiliente e trabalhar com a resolução desses problemas, ao invés de deixar paralisados negativamente a nossa vida. A nossa vida não pode parar, a nossa vida não pode deixar de existir. A nossa vida não é estática. A natureza foi criada em círculos. O mundo é uma esfera. O ciclo da vida é um ciclo rotativo. A aliança que nós nos comprometemos com o outro é fechada, é uma aliança. A aliança com Deus é uma aliança que liga Pai, Filho e Espírito Santo e a nossa vida. Então, tudo na nossa vida ela tem um sentido. Ela tem um propósito de vida para nós. Então, outro ponto, mantenha-se conectado. Então, quando eu pensei nesse grupo para que a gente pudesse se manter contato, não foi pensando em aulas remotas, que eu nem sabia o que vinha pela frente. Não foi pensando em aulas televisivas, que eu nem sabia que isso vinha a acontecer. Não foi pela plataforma Zoom que eu pensei isso. Quando eu pensei em um grupo de WhatsApp, foi para que nós, professores, coordenadores, gerência de educação do campo e secretaria de educação, não perdêssemos o contato com o ser humano aluno, com o ser humano professor, com o ser humano coordenador. Nós temos que manter os relacionamentos. Você vê como é importante, no momento de isolamento, como nós sentimos falta uns dos outros. Como nós sentimos falta da família, que a gente não podia visitar. Como nós sentimos falta dos encontros de amigos. Como nós sentimos falta do cafezinho à tarde para dialogar. Nós sentimos falta de muitos detalhes na nossa vida, né? E uma das coisas para que a gente possa manter a resiliência é manter o contato humano, é manter a relação humana. Ninguém pode se isolar das vidas das pessoas e achar que está apenas só resolvendo problemas. Claro, nós resolvemos problemas. Nós dialogamos soluções. Nós nos deparamos com situações adversas todo dia, de ordem administrativa, de ordem pedagógica, de ordem financeira, de ordem, isso eu estou falando institucionalmente, não é? De ordem com a escola, com o gestor da escola, com o educador de apoio, com o coordenador pedagógico do campo. Essas questões são inerentes à prática do trabalho da educação que realizamos. Mas eu falo que essa relação humana ela está acima de todas as relações institucionais. E é por isso que hoje estamos em isolamento, sendo falta uns dos outros. Então, o que foi que nos uniu? O que é que está nos unindo nessa tarde? Eu estou em Floresta nessa tarde. Floresta está em Recife nessa tarde. Mas o que ocasionou isso foi manter conectados. Ângela ligou para mim, mandou um zap, já você pode participar. Eu digo, posso, estou à disposição.
o trabalho que os professores estão fazendo com os alunos, lá nas salas de aulas virtuais, no momento que vai na comunidade com todo cuidado, que vai na feira livre, que é o dia que os alunos vão para a feira e que podem pegar o material. É esse o dia do contato humano, é esse o dia da resposta que nós estamos dando à educação do nosso Estado. Então, manter-se conectado, isso é importante. Terceiro ponto, libere as tensões. Ora, quem aqui, nesses 4 meses, ficou cheio de tensões? Todos nós. Nós não sabíamos o que era o vírus, nós não sabíamos que forma pegava, aí surgiram os protocolos de saúde, a gente sai no mercado assustado, sai na feira lavando a mão direto, não querendo encostar nas pessoas. Quando uma pessoa chega perto da gente, a gente se assusta, quer se afastar. Não é? Então, as tensões são diárias. E aí as tensões também foram relacionais. Relacionais dentro da nossa casa, no período de isolamento. Foram tensões. Nós não passamos tanto tempo comendo juntos, bebendo juntos, sujando o banheiro juntos, desforrando a cama juntos, sujando a casa juntos, lavando pratos juntos. Não é? Então, precisou de uma adaptação. Você treinou essa resiliência o tempo todo. A resiliência foi treinado na prática. Olha que nós nem tínhamos estudado antes resiliência. Era uma palavra que pouco era usada, quem usava mais era psicologia. Mas aí nós aprendemos na prática ser resilientes. E aí, algumas alternativas são propícias para que a gente libere tensão, né? Por exemplo, escrever um diário, né? Escrever algo que acontece na nossa vida, ler, desenhar, dançar, meditar, cantar, extravasar, né? Então, essas foram várias formas da gente expelir essa tensão que vivíamos a cada dia. A minha tensão, ela é aliviada com a música, né? Eu gosto muito de admirar a natureza, escutar canções, ver o mar, o balançar das ondas, o nascer do sol, o pôr do sol, né? Então, nós temos que encontrar de que forma a gente vai liberar as nossas tensões. Só quem pode dizer isso é você. Só quem pode estar pensando como liberar suas tensões é você mesmo. Então, você vai exercitar isso também. Se você não exercitou ainda, você vai exercitar isso também. O pôr do sol do sertão é maravilhoso. E muitas vezes nós não paramos. Sabe por que nós não parávamos para observar? Porque as correrias do dia a dia não nos permitiam que nós pudéssemos estar explorando a natureza, estar observando os pássaros, estar observando o luau, estar observando o pôr do sol, o nascer do sol. E aí as tensões não eram liberadas, sempre ficava um pouco da tensão para o outro dia, quando a gente chegava no dia a dia das correrias do nosso trabalho, da nossa faculdade, da nossa graduação, do nosso mestrado, do nosso doutorado, da nossa gerência, né? Nós estávamos ali tão envolvidos dia e noite que não parávamos para observar. E nesse período de isolamento, a gente não tinha muito o que observar se não fosse a janela do quarto, a janela do apartamento, o terraço de casa, o pé da mangueira na frente de casa, o roçado que eu ia ver como as plantas estavam, sentir a relva de manhã cedo, assistir o pôr do sol na lavoura, ir para o sítio. Então, foram coisas que nós passamos com mais evidência a participar na vida do outro e na vida dos outros. Tenha senso próprio. Faça as coisas se agregarem com significativo na sua vida, né? Isso pode ser passatempo com a família, um serviço voluntário, um serviço social, atividades que você se sinta mais forte, mais próximo da humanidade, não é? Você vê quantas pessoas se revelaram na ajuda humanitária
nesse momento de pandemia? Quantas pessoas desencadearam a vontade de ajudar o outro? Isso era o senso próprio, isso era, né, a fluir da alma para ajudar o outro ser humano. Tá? Então, veja, nesse momento, a gente para refletir o quanto a educação do campo ela nos ensina a resiliência. A gente pegar andar 7 quilômetros em estrada de barro, no período de chuva, com muita lama, para pegar um ônibus que passa 7 quilômetros, depois pegar o primeiro ônibus, o segundo ônibus, o terceiro ônibus para chegar na faculdade, estudar 4 horas, largar de meio-dia de uma faculdade e chegar em casa 3 horas da tarde, muitas vezes no sol quente ou na chuva, né? Ainda com fome, sem se alimentar na refeição normal, que é o almoço, e já chegar acabado, né? Ou de lá já ir para um trabalho que nós tenhamos. Passar por adversidade, né? Você vai ali naquele caminho, de repente, uma árvore cai e você não consegue passar no caminho de barro porque não tem outra saída. Só tem aquele caminho que você vai. E aí, a sua capacidade de se adaptar a esse momento, né? Como você sair dessas situações, né? Eu mesmo, né? Esse andar 7 quilômetros, eu fazia esse percurso a pé, no barro, na lama, para chegar, eu saía de casa às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, era 1 hora de caminhada, o ônibus passava às 5h30, então eu saía de bermuda, muitas vezes descalço, sandália não adianta em lama, todo mundo sabe, ou descalço ou de bota, né? Chegava a 7 quilômetros, trocava de roupa no banheiro da vizinha, que era na beira da estrada, deixava minha roupa dentro de um saco, toda melada de lama, vestia uma roupa, pegava o primeiro ônibus, andava 45 a 50 minutos, pegava o segundo ônibus, mais 1 hora pegava o terceiro ônibus para chegar na faculdade. Quando eu perdi o ônibus embaixo, eu tinha que subir uma ladeira enorme nas carreiras para tentar chegar às 8 horas da faculdade. Né? Largava de 12, quando eu largava de 12, já saía nas carreiras, porque eu tinha que pegar mais 3 ônibus para não ir para casa, mas para ir para o trabalho. E de lá largava 10 horas da noite para chegar em casa 11h30, meia-noite, também na estrada de barro. Aí eu comprei uma moto. Eu fui me adaptar à capacidade de me adaptar ali à área rural. E aí comprei uma moto. Foi o que aconteceu. Quem anda de moto aqui na lama sabe que quando é um barro muito firme, a moto não passa. Travava os pneus da moto, dianteiro e traseiro, que era muita lama. E aí eu tinha que ser resiliente, eu tinha que reinventar algo que me desse a possibilidade de andar com aquela moto que eu comprei naquela lama que os tratores passavam, que os caminhões passavam. E aí eu fiz uma adaptação. Eu peguei uma garrafa PET, coloquei uma mangueira, furei o para-lama, dianteiro da moto, e aí a água ia pingando, ia lubrificando com água a lama, e o pneu não travava durante aquele percurso. Mas foi uma adaptação. Foi uma forma de me adaptar. O para-lama traseiro eu tinha que tirar, porque era ele que jogava a lama nas minhas costas. Então, tirava o traseiro, cortava o para-lama traseiro e hidratava com água o dianteiro para poder andar 7 quilômetros, não a pé mais, mas agora de moto, né? E tentar chegar em menos tempo na faculdade. Então, a área rural, os professores que estão aí do campo, sabem que a própria área rural nos ensina. Vem nos ensinando essa capacidade de se adaptar a todo esse longo período. Né? Quem mora na Caatinga, né? Na vegetação de Caatinga, já compreende como se adaptar àquela forma de vegetação daquela comunidade, daquele território. Então, eu sinto que
no retorno, quem menos vai sofrer com essa situação de impor uma resiliência própria são os professores da educação do campo. Em virtude dos sofrimentos, em virtude das situações adversas, no sentido de que tudo o que eles fizeram foi reinventar deslocamento, reinventar sala de aula, reinventar transporte. Eu não tenho uma sala de aula completa, mas eu pego um galpão e faço uma adaptação de sala de aula. Eu não tenho livros para trabalhar com a educação de jovens e adultos, mas eu crio apostila, mas eu crio dinâmicas. Eu pego novos livros do regular e transformo para adaptar para os alunos da educação do campo e da EJA. Então, eu aprendi a ser resiliente. O professor do campo aprendeu a ser resiliente pelas situações adversas que já foram propostas pelo tempo e pelo espaço de convivência nossa com a educação do campo, com os povos do campo, com os quilombolas, com os indígenas, com os ciganos. Foi pura adaptação. A adaptação das culturas, a adaptação das identidades. Então, nós praticamos essa resiliência ao longo das nossas vidas. E agora, nós precisamos novamente nos reinventar. Nós precisamos novamente, nesse retorno, criar novas situações perante a adversidade que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que nós, professores da educação do campo e professores e educadores de Pernambuco, vamos conseguir ser resilientes e estar dispostos a essas mudanças. Aprenda hábitos saudáveis. É outro ponto que a resiliência aponta para essa discussão. Exercite-se regularmente. Quem não se exercitava, passou a se exercitar nesse momento de pandemia. Ora, tantos queriam agora caminhar e não podiam, mas aí começaram a caminhar dentro de casa, fazer exercício dentro de casa, assistir programas de exercício físico dentro de casa, né? Outros começaram a comer abundantemente no primeiro mês, no segundo mês, peraí, eu tenho que fazer uma dieta balanceada, senão vou terminar a pandemia que não vou sair mais de casa que não passo na porta. Então, hábitos saudáveis para a nossa vida, eles também apareceram nesse momento de isolamento. E ele acompanha a resiliência. Tá? Ler livro. Ora, tinha gente que não lia, não conseguia ler. Né? Nós começamos a ler agora, porque a gente achou tempo. Criamos uma rotina de tempo. Ora, eu vou fazer isso agora de manhã. De tarde eu vou fazer isso. De noite eu vou fazer isso. Criamos uma rotina. Então, descansar. Teve pessoas que tiraram também, incluíram na sua vida diária o descansar, que é necessário para a vida do homem. Tá? O descanso é previsto também na religião, na sociedade, nas civilizações, nas instituições. O descansar é previsto, o tempo de descanso. Né? Outro ponto importante para a resiliência, acredite em si mesmo. Fique orgulhoso das suas habilidades, do que você sabe fazer. Todos nós sabemos fazer algo. Então, ficamos felizes porque nós temos essa capacidade e essa habilidade de realizar coisas diferentes. Eu não faço as mesmas coisas que todo mundo faz, mas eu faço coisas diferentes. E aí eu crio forças pessoais para realizar determinada atividade. Teve pessoas que agora, com a família, desenvolveram uma atividade comercial dentro de casa e deu certo. Então, acredite no seu potencial. Você é capaz de fazer as mudanças, mesmo perante o isolamento. Não somente para aumentar a confiança, mas para aumentar a sua autoestima. Você precisa dizer, eu sou capaz de realizar algo. Eu não estou conseguindo fazer atividades remotas para os meus estudantes, mas eu posso fazer outro tipo de coisa que chegue ao estudante. Eu posso gravar um áudio e mandar para ele. Eu posso ir para uma rádio comunitária e lá falar para aqueles alto-falantes que ficam nos postes. Então, eu tenho a capacidade de me reinventar, de acreditar em mim mesmo. Então, o que é que a gente precisa para acreditar em si mesmo? Possuir uma vida focada,
focar em um objetivo. Nós precisamos focar, ter um foco na nossa vida. Este ano, eu estou focado em desenvolver isso. No retorno às aulas, eu vou estar focada em desenvolver aquilo. Atingir as metas. Ponha metas na sua vida. Eu tenho meta de ler tantos livros. Eu tenho meta de fazer um curso agora EAD. A minha meta é fazer uma especialização EAD. Minha meta é fazer com que todos os alunos da minha turma saiam lendo e escrevendo, alfabetizados dos anos iniciais, dos anos finais do ensino médio, do ensino fundamental. Que os meus estudantes tenham uma capacidade. Então, eu vou focar. A minha meta é essa no retorno às aulas. Proporcionar mais produtividade. Eu tenho que produzir mais, ou na minha casa, ou na minha família, ou nas minhas casas, na minha família, na minha sociedade, na minha comunidade, no meu território, no meu trabalho. Eu tenho que ser mais produtivo. Isso é acreditar em si mesmo. E manter positividade no momento de adversidade. Outro ponto importante da resiliência é sorria. Sorrir mexe com mais de 200 músculos da face. Então, nós temos que ter essa capacidade. O riso ativa os músculos, alivia o estresse, ajuda você a se controlar e controlar as coisas. O sorriso ajuda, dá essa capacidade de você ter uma dificuldade de operar um aparato tecnológico, um objeto tecnológico. Se você levar aquilo ali na brincadeira, na predisposição, aquilo alivia a você transformar essa coisa. Quem sorri vive mais tempo. É cientificamente comprovado. As pessoas que riem mais, elas vivem mais e se tornam mais jovens, porque os músculos da face não ficam enrijecidos e depois flácidos. Sorrir aumenta a longevidade. Tá? Então, trabalha com o sistema imunológico, reduz a pressão arterial e ajuda o corpo a relaxar. Então, nós temos que desenvolver essa capacidade de sorrir. Não é? Lá na gerência, na GPEC, o pessoal diz que é uma gerência feliz, né? Porque só chega lá e encontra todo mundo sorrindo. E aí eu não proíbo os técnicos estarem felizes, sorrindo dentro do ambiente de trabalho. Isso faz bem. Quando eu digo, gente, vamos dar para esse trabalho, eu chego, o mais estressado sou eu, lógico, né? Todo mundo dá para perceber que o mais estressado da minha sala sou eu. Mas assim, quando eu chego, gente, vamos ter tudo um kkk, só uma piada ali, uma piada aqui, tá. Então a gente se completa. Então, sorrir, ele faz com que a gente renove essa capacidade da resiliência também. E nossas expressões faciais fazem a nossa comunicação no humor. Tá? Então, isso é muito bom. É uma das questões importantes para a resiliência, é sorrir. E a outra, seja otimista. Não pense coisas negativas. Pense coisas positivas, esperançosas. Tornará muito mais a sua resiliência consistente. Lembre-se que muitos problemas que você vai enfrentar na vida são temporários, gente. Passa. E passa rápido. A nossa vida é muito curta para que a gente se absolva de coisas negativas. Em média, o brasileiro está vivendo 60, 70 anos. Isso passa no instante. Eu nasci ontem, já tenho 27 anos. Mais 20, viu? 27 mais 20. Então, assim, ser otimista, nós vamos enfrentar os constrangimentos, nós vamos enfrentar os problemas, nós vamos enfrentar os dilemas, vamos enfrentar as adversidades, mas aí com otimismo e perseverança. Tá? Ser flexível. Ser flexível. Perceber que a mudança é parte da vida. Tem gente que é tão inflexível, né? A gente quer dizer, gente, vamos fazer assim. Não faça assim, porque eu já fiz deu errado e não dá de jeito nenhum para a gente
tentar fazer mais, não é? É inflexível, não aceita mudanças. Não aceita que as pessoas mais experientes possam estar mudando a vida deles, né? Faça planos realistas. Você não vai fazer um plano que vai comprar uma cobertura numa cidade muito grande, um centro, um alto centro, sendo professor, né? A gente não vai fazer esse plano, mas a gente vai fazer planos pessoais e realistas em nossa vida, para que a gente não possa se decepcionar com nós mesmos. Manter uma atitude positiva, canais de comunicação entre você e as outras pessoas. Precisamos de seres humanos próximos de nós, com experiências diversas, com situações adversas, para nos ensinar e nos aprender. Lembre-se de estratégias que ajudam a lidar com os momentos difíceis. Estratégias que você teve no passado e que ajudam você agora no presente. Pense nisso. Seja consciente dos métodos de autodescoberta e autoestima. Desenvolva um hábito de escrever para registrar os sentimentos. Eu acho tão interessante essa parte, que quando a gente chega na adolescência, principalmente as meninas, querem aquele diário, né? Que tem uma chavezinha para anotar o seu dia a dia ali, seus namoricos, seus sentimentos, tal e tal. Aquilo é um exercício para a adolescência. Aquilo não é por acaso. Aquilo é uma capacidade que se desenvolveu para se registrar os sentimentos, para jogando os sentimentos para as outras pessoas. Encontre novas maneiras de gerenciar o estresse e impulsos. Não age por impulso. Pense que toda vez que você vai agir de impulso, você pode estar prejudicando alguém. Você pode estar prejudicando uma instituição. Você pode estar prejudicando o nome de alguém, até mesmo o seu nome. Então, novas maneiras de gerenciar, novas maneiras de se readaptar com o que já existe em meio aos estresses, aos impulsos que acontecem diariamente na nossa vida. Estabeleça conexões importantes, diálogos importantes, realistas, acima de tudo, consistentes. Tá? Seja decisivo, tome a decisão certa, no momento certo, da forma certa, pensando que vai dar certo positivamente e acreditando em você mesmo. Desenvolver técnicas criativas. Isso é importante. Você é novo. Você se renova, a nossa vida se renova a cada manhã. E cada coisa que nós criamos, cada coisa que nós criamos, deve ser uma nova iniciativa em nossa vida. Gente, retorno a dizer, não voltaremos da mesma forma que saímos. E o mais importante é que vamos socializar esse novo conhecimento nosso de desenvolvimento com as gerações futuras, com os nossos alunos, com os nossos professores, com os nossos técnicos, essa nossa resiliência, essa nossa capacidade de reinventar, fazer o novo, de recriar, de superar as adversidades. Cada pessoa vai trazer uma experiência nova e a sociedade jamais será a mesma. Isso a gente tem bem prático na nossa vida diária, na nossa vida institucional. Esse também é um dos bordões da educação do campo, né? Ensinar e aprender. Isso é uma vida, isso é uma constante em nossa vida, é o ensinar e aprender. Então, positivas para que a gente tenha uma resiliência bem aguçada nesse momento que vivemos, reinventar nossas tarefas, reinventar nosso pedagógico, reinventar nosso administrativo e ter todas essas competências e habilidades da resiliência, e aí nós vamos conseguir chegar lá, se Deus quiser. Ângela?
Deixou um abraço reservado para você, Jailson, pelo carinho e disposição. No Dia do Amigo, trazer conosco uma reflexão amorosa, né? Diria Paulo Freire, cheia de amorosidade, para poder elevar nossa estima em momentos de satisfação, em poder compartilhar contigo a palavra resiliência. Foi o tom mais forte dos comentários que está aqui no bate-papo. E aí, em cima disso que eu quero dizer a você, né, ao esforço de Ângela, né, de parabéns, né, em trazer Jailson nessa tarde. A Gré está orgulhosa. A gente está aqui com gestores de várias escolas, a gente está com educadores de apoio, até mesmo de escolas que não trabalham diretamente com a educação do campo. Então, a gente está aqui com a sala lotadíssima. Eu também estive anotando aqui, fazendo minhas estatísticas, né? Eu adoro fazer umas continhas. Sim, e agradecer também lá no grupo da EJA Campo, a gente costuma, né, né, Jailson, as formações. A Gorete de Águas Belas, a Francisca do Sertão Pajeú, a Bruna da Mata Norte, a Lucineide da EREM Nova Cruz, a Vanessa e o Jorge Ferreira de Serra Talhada da GRE Arco Verde, a Tatiana de Itacuruba, né? E a Valéria de Itaíba da GRE Arco Verde, a Josivânia do Sertão do Pajeú, lá da Afogado, e a Bernadette Kenec da Metro Norte. E assim, o quanto esse período que é difícil ao mesmo tempo ajuda, nos proporciona de bom, né? Porque o quanto de gente está reunido nesse momento através da mídia, né, de rede social. Então, propor esse momento com Dona Dilma, com o Jailson, com você, Adriano, e com pessoas de GRES diferentes de todo o nosso território, né? Então, assim, o quanto essa pandemia, esse momento de isolamento, também proporciona essas coisas boas, que é como o Jailson colocou, nessa resiliência, a gente também tem que tirar essas oportunidades boas que esse momento vem nos possibilitando. E eu acho que o mais rico é o momento formativo, sem dúvida, que nos proporciona essa união, seja lá de onde a pessoa estiver, essa oportunidade de estar próximo, de estar capacitando, porque nós estamos em um momento que cada um partilha o pouco que aprende com o outro para que isso seja somado e que a gente consiga sair desse momento enriquecido. Não só, como o Jailson falou, frustrado, com medo, mas, como ele enfatizou, resiliente, ressurgir, renovado, com novas forças, com novos conhecimentos. E eu acho que o que mais esse momento proporcionou é isso, esse momento de partilha, de troca, de possibilidades de fazer essas junções e de aproximar cada vez mais a questão formativa. Eu acho que isso é o mais rico desse momento, né? E deixar aberto agora o momento que eu sei que Ângela, além de trazer os agradecimentos de Dona Dilma, a Jailson e a todos que se fazem aqui presentes, um abraço carinhoso no coração, aquele coraçãozinho que pulsa. Eu também vou ter que me retirar, que eu tenho um compromisso agora com uma palestra com a Prefeitura Municipal de Petrolândia. A gente está com uma programação e eu marquei para as 4h20, pedi mais um tempinho para as 4h30, até a gente chegar a esse momento de agradecimento. Então, um abraço a cada um de vocês, meus colegas da regional, aqueles que são de outras regionais, Afogados, Metro Norte ou foi Mata Norte? Todos os dois. Todos os dois estão, não é? Ótimo. E outras regionais também dizer do carinho em partilhar tudo isso. Jailson, olha, a educação do campo está de parabéns. Aqui, muita gente, eu tive que ir lá no grupinho de educador de apoio aqui da regional para dizer, minha gente, não se aflija. Vocês não estão conseguindo entrar porque a sala está superlotada. Sala superlotada significa a garantia significativa do momento, porque o Zoom
nesse formato que a gente dispõe aqui, ele só carrega 100 participantes. Então, um abraço carinhoso a todos vocês. Obrigado, Jailson. Eu vou curtir agora com a turma de Petrolândia. Um abraço no coração. Adriana. Obrigada. Pronto, então nós podemos abrir agora para esse momento de perguntas. A gente só vai poder ficar até às 17 horas, porque tem outra reunião, né? O Zoom, esse é o Zoom da GRE, e o Jefferson tem outra reunião agendada. São 16h29, dá tempo, quem tiver pergunta está aberto para o Jailson. Boa tarde, Anja e todos. Boa tarde, Alane. Para quem não me conhece, eu sou a coordenadora que coordena as turmas da Educação do Campo daqui de Itacaratu. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento. Estou muito feliz com a participação de algumas pessoas que estão sempre presentes, ajudando a nós, professores, na educação do campo. Quero agradecer a presença da diretora Marlene, que é da comunidade Pingos, que está presente. Quero agradecer a Lucimar, diretora, representante da turma do Altinho. Gostaria de agradecer também a Ivanete, coordenadora da Educação do Campo do município de Itacaratu. Agradecer a nossa diretora, que sempre está presente, nos ajudando no que é necessário. Agradecer a secretária Gilda, da Escola Sérgio Magalhães. E agradecer também a diretora Elisângela, da EREM, do João Batista. Ela não tem turma, ela não trabalha com turma do EJA Campo, mas por ela estar presente com a gente, já dá um maior apoio ao nosso trabalho. E também agradecer a Jailson pela palestra. A gente estava realmente precisando dessas reflexões. De vez em quando, tendo uma reflexão bonita como essa, vai nos fortalecendo cada vez mais. Então, muito obrigada. Perguntas, quem tem? Pode sim, Tati, pode falar. Boa tarde, tudo bom? Tudo meu nome é Tatiane, eu sou gestora da EREM, professora Maria de Menezes Guimarães, em Itacuruba. Estou um pouquinho adoentada, mas não podia deixar de participar desse momento, né? Hoje a gente já teve 3 reuniões de escola e externa, a gente teve reunião da equipe gestora de manhã, tivemos reunião do programa integral com o Roberto, acabou há pouco. E eu gostaria de salientar que nós temos aqui também, representando Itacuruba e a nossa escola, porque a nossa escola é certificadora. Se eu não me engano, Wanda me conserte aí. Eu acho que desde 2015, 2016, a escola é certificadora. Começamos com o polo da Engazeira, né? E aí a gente conseguiu formar foi 2 turmas, Quilombola e Poço dos Cavalos. Acho que Poço dos Cavalos. Vandir, se você estiver aí, você me ajuda. Mas o que eu queria falar é que é muito interessante essa fala de Jailson, porque ela não vai só para a educação do campo, ela vai também para os nossos alunos de EJA, que nós temos 5 turmas de EJA, no caso, EJA médio, na escola, apesar de ser uma escola de referência, e a nossa escola, ela trabalha com a certificação de educação do campo. Estamos aguardando, graças a Deus, a nossa escola ela tenta trabalhar nesse prisma da inclusão, através das modalidades de ensino, porque é a única escola estadual do município, e eu acredito que essa fala de Jailson, ela foi muito pertinente, e aí eu acho que é por isso que tem muitos gestores que, apesar de não ofertar esse tipo de modalidade de ensino, se fez presente nessa reunião. Não é bem uma pergunta, entendeu, Jailson? É mais assim, mais uma parabenização, né?
pela iniciativa, porque até então a gente não havia participado de nenhuma reunião ou nenhuma formação esse ano, principalmente nesse momento remoto, sobre a questão de educação do campo. A gente sempre tem um apoio muito grande da GRE, na pessoa de Ângela, na pessoa de Adriano, coordenador, né? E tem outra pessoa que sempre está presente, eu acho que é Cleonice, alguma coisa assim. E ela sempre se faz presente pelo WhatsApp, mandando todas as informações da EJA. Então, o nome da nossa escola, que é certificadora, né? Nós não temos um coordenador, como a colega anteriormente falou, mas aí eu, como gestora da escola, uma escola certificadora, venho aqui agradecer, né, esse momento de fala, esse momento de uma fala bem motivacional, uma fala onde se traduz toda a questão da busca ativa neste momento, o quanto esses alunos eles precisam ser incluídos em todo esse processo, não só presencial, mas de educação remota, de atividades remotas. E aí estou com minha equipe, Leila, que é professora de EJA Campo, Wanda, que trabalha com educação especial, e a nossa secretária da escola, Josinete, que trabalha também diretamente dentro desse processo de certificação. Jailson, muito obrigada. Ângela e Adriano, falo com vocês, representando toda a GRE, né, no caso, Dona Dilma e Silma, por esse momento. Eu espero que tenhamos mais momentos como esse, de esclarecimentos sobre essa questão da certificação das escolas, dentro dessa perspectiva da educação do campo. Porque nós temos 2 comunidades que formaram turmas e estão aguardando, né, essa formação e aguardando o início dessas aulas. Então, fica aí o nosso apelo, né, com mais uma inclusão desses nossos alunos, e o parabéns para essa equipe da EJA, que se faz bem presente, não só com os alunos e professores, mas também com os gestores da escola. Obrigada. Obrigada, Tati. Eu que agradeço, Tati. Ângela, Tati falou numa questão muito, muito importante aí. Nós estávamos, antes da pandemia, realizando o colegiado com os gestores das escolas do campo e das escolas que atendem as populações do campo. Então, nós paramos por conta da pandemia, mas a gente pode, acho que Floresta, a gente já pode marcar um momento com todos os gestores de escola do campo, secretário, gestor adjunto, coordenador de apoio das escolas do campo e das escolas que atendem as populações do campo. As escolas do campo são aquelas situadas em ambientes rurais, geograficamente rurais. E no censo tem lá dizendo que ela é rural. As escolas que atendem as populações do campo são as ditas certificadoras, que a gente acabou com essa nomenclatura, não é? A gente chama escolas que atendem as populações do campo, que podem ser escolas urbanas, que atendem as populações do campo, ou escolas do campo que atendem as populações do campo. Então, assim, a gente poderia já, com a ideia de Tati, a gente já poderia marcar para o mês que vem uma web com esses gestores das escolas do campo. Pode sim. E eu já aprendi que não é escola certificadora, são escolas que atendem a essa comunidade, não é isso? As populações do campo. As populações do campo, certo. Mais um aprendizado. A gente usou esse termo certificadora de 2009 até 2015, que foi a minha chegada na secretaria. E aí, em 2015, eu analisando a procedência de escola certificadora, ela só certificava. A gestão da escola só conhecia o aluno quando era para fazer a ata e dar o certificado. Então, profundamente numa gestão pedagógica, certificar é a última ação entre o estudante e a escola. Mas uma escola que atenda as populações do campo é uma escola que atenda com merenda bem, com material escolar, com diálogo com os professores e coordenadores, com diálogo com a comunidade, com diálogo com os professores. Então, muito mais do que certificadora, eu não queria só uma escola que certificasse. Eu queria uma escola que participasse da vida ativa de alunos, professores e coordenadores.
Então, a gente, nos documentos, que a nova IN vai sair agora também, nós temos o nome de escola certificadora por escolas que atendem as populações do campo. Ô, Jailson, como o nosso tempo está pequeno, antes da gente abrir para novas falas, então, já que os professores me estão perguntando e os coordenadores me perguntam, então, os eixos, eles podem se encerrar agora? Por exemplo, tem a escola de Tacaratu, a Alane pode dizer isso, que iria encerrar agora no mês 7. Então, como é que fica essa questão dos eixos? Encerra, não encerra? Eu acho que a GRE já recebeu o ofício, Ângela, dessa orientação, né? Nós não vamos ter reorganização curricular, tá? Por que a gente não vai ter reorganização curricular? Primeiro que um dos princípios da educação do campo, lá no decreto 7.352, é educação de qualidade. Essa palavra educação de qualidade, ela está também colocada no artigo 206 da Constituição Federal e está nos artigos da LDB, não me recordo agora o número, mas na LDB ela fala sobre a educação de qualidade, né? E o FONEC, o Comitê Pernambucano de Educação e várias outras entidades que lutam por uma educação de qualidade no campo, nós fizemos uma escuta. Eu estou em formação em reunião, ela já ligou para mim 3 vezes já. Tem alguém com o microfone ligado. Quem puder desligar os microfones. Então, nós fizemos a Secretaria de Educação, Dr. Fred, Ana Selva, nós fizemos a escuta a várias entidades ligadas à educação para poder fazer a reorganização curricular ou não das etapas e das modalidades. O que foi que ficou acertado com o Comitê Pernambucano de Educação do Campo, o Comitê Quilombola, a Comissão Quilombola, e em respeito à Carta do FONEC, que o FONEC é o Fórum Nacional de Educação do Campo, que a gente não iria ter reposição de aulas, nem contraturnos de aulas na educação do campo. A gente iria ter uma continuidade do eixo temático, ou seja, o eixo teve 22 dias, do dia 4 de fevereiro ao dia 17 de março. Então, nós tivemos 27 dias letivos do eixo que começou no primeiro semestre de 2020. Esse eixo ele vai dar continuidade a partir do momento que o EJA retorne às atividades. Certo? Tanto o EJA regular quanto o EJA campo, eles vão dar continuidade aos módulos e aos eixos. Isso significa que o aluno não vai ter perca de dia letivo e de horas-aulas daquele eixo que ele se encontrava no momento da pandemia. Tá? Então, a gente vai continuar os eixos, vai aproveitar as atividades remotas que 25% dos alunos do EJA Campo conseguiram realizar, aqueles que conseguiram, a gente vai aproveitar para novas recriações, para novas atividades em sala de aula, considerando aquelas atividades que foram mais relevantes para o tempo comunidade do aluno. A gente trabalha com 2 tempos formativos na educação do campo, tempo escola e tempo comunidade. Aprende no tempo escola e apreende o conhecimento e aplica no tempo comunidade. Então, o que aprendeu, o que apreendeu, o que socializou no tempo comunidade, no período que ele estava em casa, essas atividades vão ser reaproveitadas para rediscutir em sala de aula, para trazer novos elementos e fazer novas recriações do conhecimento, do ensino e da aprendizagem. Tá? Lógico que o aluno que não teve acesso à internet, o aluno que não teve acesso à TV Pernambuco, à TV Educa-PE, eles não serão prejudicados em nada, porque nós vamos continuar os estudos desses alunos. Então, parou no 27º dia do eixo, quando retornar vai ser o 28º dia do eixo temático. Então, nós vamos continuar e os conteúdos vão seguir normalmente como se eles estivessem no eixo, respeitando os dias letivos e as horas trabalhadas naquele eixo, que é 100 horas, 102 dias, e 400 horas entre tempo escola e tempo comunidade. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida com o Jailson em relação a isso dos eixos?
Pronto, olha, nós estamos às 16h43. Se alguém quiser falar, 1 minuto para cada um, para dar tempo todo mundo falar, para a gente encerrar nossa reunião. Alguém... Quem tiver alguma pergunta, Ângela, pode colocar no chat, né? Boa tarde. Enquanto o outro está falando. Boa tarde. Eu sou Ana Paula, né? Estou coordenando as escolas da EJA Campo aqui em Petrolândia. E desde já agradeço, Jailson, pela sua colaboração, pela sua aula show, que foi uma aula maravilhosa, né? Que levantou extrapolou minha autoestima, que ultimamente eu estava um pouco desanimada com essa nova resiliência, né? Sem saber um pouco para onde a gente correr, mas aí com essas palavras sobre essas metas da resiliência, a gente viu que a gente tem que ter foco e otimismo cada vez mais. Então, nos fortaleceu, né? E aí eu agradeço também, não posso deixar de agradecer a Marise, da Escola São Francisco, a Cleidinha também, a Lucineide, né? Carinhosamente, a Cleidinha, que está participando, uma pessoa muito, colabora bastante com a EJA Campo aqui em Petrolândia, né? Em todos os sentidos elas estão presentes, faz questão de participar, agradeço de coração. Agradeço também a participação das professoras Paula Francinete, Elizabeth, Fábia, Cisleide, Maria Alves, Amanda e Edneide, né? E também Dilma, que se ausentou, e de Adriano por nos dar essa força e participar dessa formação nessa tarde de hoje, uma tarde tão maravilhosa, tão especial, que hoje é o Dia do Amigo. Então, esse momento é o Dia do Amigo dos amigos da EJA Campo, as pessoas que se encontram em Itacuruba, em Recife, aqui em Petrolândia, em Tacaratu. Nós somos amigos de lutas, amigos fortes, amigos de garra. A gente não desanima por qualquer coisa, não. Né? Então, mais uma vez, um beijão nesse grande dia, o Dia do Amigo. Marcou e vai marcar esse dia, que foi excelente essa escolha, né? E desde já, Jailson, e as pessoas que também de Petrolândia que se encontram presentes, que eu não citei o nome aqui, me desculpe, né? Porque eu sei que são várias pessoas, mas desde já um beijão no coração. E a Ângela também, né, que é uma pessoa que articula, se preocupa muito com a educação do campo, está sempre correndo atrás para nos passar as informações, né, e assim por diante. E a minha pergunta é a seguinte, após retornar, né, a gente sabe que não temos ainda um prazo para retorno às aulas presenciais, mas quando retornar, como é que vai ter o suporte da parte de estrutura? Porque você sabe que a educação do campo, ela é um pouco assim carente em relação à estrutura mesmo. Nós sabemos que tem escolas por aí que a gente não tem acesso à água, né? A gente não tem acesso a um espaço só do aluno, a gente estuda em casa de colegas de alunos, né? Aí como é que organizando essa questão da estrutura, de suporte para nos atender, a educação do campo? Eu gostaria de aproveitar, deixa a Ana Paula aí, que é minha colega de trabalho, para poder cumprimentar o excelente trabalho aí do Jadilson, a Ângela, que marcou a vinda dela para o EJA Campo, assim, marcou realmente um território, né? Ela tem no momento mais difícil, foi o momento que ela chegou realmente mostrando, fazendo a diferença nesse trabalho. Então, agradecer a presença dos dois. Já eu só tenho uma pergunta um pouco complexa, eu achei a palestra fantástica. Eu participei de todos esses movimentos que você disse, eu já engordei, eu já emagreci, eu já nadei, eu já corri, eu já li livro, já fiz tudo que você disse aí. E agora estou produzindo um artigo com a seguinte reflexão, né, que eu acho que eu queria remeter à sua discussão. Como é que a tecnologia social, ela parece que vem para auxiliar o trabalho do professor. Por outro lado, a tecnologia da informação vem construindo um processo que a gente chama de uberização do trabalho. Então, como é que nós, professores, nos posicionamos, em especial nós que trabalhamos com a educação de jovens e adultos do campo, que é todo o processo de avanço tecnológico foi negado, como é que a gente pode utilizar não apenas a tecnologia da informação, mas a tecnologia social a favor de uma construção da educação, como diz Pestalozzi, como diz Freire, de uma educação que transforma, de uma educação que muda a comunidade. Como é que a gente pode construir isso? Né? E, no mais, deixar mesmo esse abraço apertado, inclusive a minha querida amiga Paula, que é a minha grande parceira, que eu admiro muito o trabalho dela, né?
notável. E abraço forte a todos. Quero saudar a todos aí mais uma vez, né, dizer que é muito bom trabalhar com professores que pensam, que dialogam, que buscam, né, o crescimento da educação do campo. Veja só, nesse momento, realmente, nós não podemos estar presos às novas tecnologias para a educação do campo. Apesar que um grande esforço está sendo feito pelo governo do Estado, estão diagnosticando as comunidades que ainda não têm acesso à rede de internet, né? E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se eu não me engano, ou científico, aqui do Estado, está fazendo esse diagnóstico para tentar implementar nas comunidades a internet. Se isso virar a funcionar, um ponto foi vencido, mas a gente ainda tem outra problemática. A gente tem os alunos que não têm acesso aos aparelhos, né? Então, quando Maciel coloca essa situação, o que cabe a nós, professores, usarmos uma nova tecnologia educacional ou atrelar a uma tecnologia educacional já existente para podermos estar mediando o conhecimento, o ensino e a aprendizagem com nossos alunos. Primeiro, está discutindo o ensino híbrido. Por quê? Mesmo que a gente volte presencialmente, a gente não vai voltar presencial com todos. Uma turma que tem 40 alunos vai voltar 20 num dia, 20 no outro, 20 num dia, 20 no outro, 20 num dia, 20 no outro. Pela quantidade, pelo tamanho da sala de aula, pelo contato que nós temos com as pessoas, né? E tudo isso está sendo muito discutido entre a Secretaria de Educação. Primeiro que, respondendo a pergunta de Ana Paula também, se eu não me engano é Ana Paula, o que é que a gente está preparando para resolver essa preocupação que a Secretaria de Saúde está emanando as novas orientações sanitárias? Primeiro que isso parte da GRE, diagnosticar quais os territórios, quais as turmas que eu tenho água, que eu não tenho, que eu tenho condições sanitárias e que eu vou poder dar condições sanitárias. Por exemplo, uma turma que não tem água encanada, que não tem como lavar as mãos. A gente vai ter que implementar ali uma pia móvel, né, para que se tenha a lavagem das mãos a cada 2 horas pelos estudantes. Ao chegar, 2 horas de aula, vou lá, lavo minhas mãos, ou a partir do momento que eu pego em qualquer coisa na sala de aula, eu vou lá, lavo minhas mãos. Então, isso parte de um diagnóstico da situação em cada território. Então, cada GRF tem que ter essa capacidade de enxergar o campo com as suas potencialidades para que a gente evite a contaminação das áreas mais restritas no campo, porque sabemos que o campo pernambucano ainda não chegou à doença propriamente dita. E é essa preocupação que nós temos não só com o retorno, mas nós temos outra preocupação que está sendo estudada diretamente pelo governo do Estado, pelo secretário Fred Amâncio, é a situação dos transportes escolares. Tá? Porque, nesse momento, vai ser um potencial transmissor para aquela comunidade lá, ribeirinha, aquela comunidade do assentamento que ainda não chegou a doença lá, o vírus lá. Então, a gente está com essa preocupação. Tudo que for construído para as escolas da rede estadual tem que ser construído para as turmas da EJA Campo também, para todas as turmas que estão dentro de escolas ou fora de escola. O protocolo setorial não é para uma entidade, são para todas entidades e escolas. As orientações pedagógicas que irão sair, que a professora Ana Selva vai publicar, também tem lá as orientações do fazer pedagógico da EJA Campo. Então, o que sair de protocolo para as turmas do ensino regular é a mesma para as modalidades. Então, se tiver álcool gel para distribuir para as 100 escolas daquela GRE, vai incluir os 4 núcleos, os 4 territórios, as 4 salas de aulas que estão ou em escolas municipais, ou em assentamentos, ou em acampamentos, ou em salas improvisadas, que acontece o espaço-aula da educação do campo. Então, eu estou frisando isso para que a gente comece a despertar esse retorno da gente. Por exemplo, a gente não volta agora. Se disser, dia tanto de agosto volta o ensino médio, o campo não volta agora.
porque a preocupação da gente é com as vidas. A preocupação da gente é com o transporte intracampo, é com o transporte escolar do povo do campo, que vai para a cidade. Tá? Então, está tendo uma preocupação muito grande. Nós estamos com muita cautela. A educação do campo, a EJA Campo, ela não retorna agora nos primeiros... Não é a primeira turma a entrar nessa entrada que o Estado vai fazer. O secretário de Educação colocou em audiência pública, consulta pública, para saber o que a população acha, os pais, alunos, professores, desse retorno à sala de aula, o retorno às escolas. Então, vá lá, procure o site da Secretaria de Educação, dê a opinião de vocês, não é? Questione, dê sugestões lá, porque isso vai subsidiar o retorno. Tá? Também tem uma consulta pública que eu botei hoje para os NECs, também para a consulta dos servidores, se eles estão prontos para o retorno. Eles acreditam que o retorno agora está sendo adequado ao retorno. Então, nós estamos fazendo uma consulta pública para a gente poder estar minimizando essa questão da epidemia mesmo, não é, do coronavírus, tá? Da pandemia coronavírus. Então, gente, olha... é importante, está terminando, mas eu vou concluir. É importante que a gente crie novas tecnologias nesse retorno. O Estado ele vai procurar dar as condições necessárias para que a gente possa estar dialogando. Mas o planejamento é muito íntimo, é muito autônomo para o professor. Eu não posso dizer de que forma, de que caminho, território A, B, C ou D, ele vai construir essas suas ferramentas. Tá? Então, só o planejamento de vocês, no retorno às aulas, no diálogo com as equipes, vai ser determinante nesse modelo de educação híbrida que vocês vão desenvolver no território de vocês. Então, gente, a conversa está muito boa, mas nós já esgotamos o nosso tempo. Esse é um canal de transmissão de reunião da GRE Floresta, e o Jefferson já tinha me comunicado que agora às 17 horas tem uma outra reunião. Então, mais uma vez, agradecer ao Jailson, agradecer aos coordenadores que ajudaram na construção desse projeto, agradecer a todas as diretoras e suas equipes gestoras que estão aqui presentes com a gente, e principalmente agradecer aos professores, que é a máquina que impulsiona todo esse trabalho, e agradecer também ao Jefferson, que é o nosso técnico da GRE, que está sempre disponível para fazer com que esses momentos maravilhosos aconteçam. Então, muito obrigado a todos, boa tarde e até um próximo momento. Obrigado a todos. Boa tarde a todos.